Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como o fariseu e o publicano. Esta parábola está em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Há um contexto que antecede a parábola, que é o mesmo contexto que levou Jesus a apresentar a parábola A Viúva e o Juiz. Isso está no vídeo anterior. Mas a motivação para aquele vídeo anterior, para a parábola da viúva e do juiz, começa assim. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E depois, ao iniciar, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, e então inicia a parábola da viúva e do juiz. Mas inicia da seguinte maneira, relacionado com o tema de hoje. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí então ele coloca a parábola da viúva e do juiz. Mas terminada a parábola da viúva e do juiz, na sequência a parábola do fariseu e do publicano. A questão aqui então é a oração. Veja só. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E então Jesus conclui esta parábola da seguinte maneira: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então ele colocou 2 contrastes de postura íntima no processo de oração. Um deles elevando a sua importância sobre si mesmo, e o outro diminuindo a sua importância sobre si mesmo. O fariseu, ele exaltava a si mesmo naquilo que ele julgava importante, que são os aspectos deste mundo, da personalidade, do mundo material. A análise dele é fundamentada na personalidade. É como se ele falasse de si para si mesmo. Já o publicano não. Ele, humilde, batia no peito, aquela coisa, nem erguia os olhos. Ele se sentia humilhado e entregava-se aos cuidados de Deus. Então é um posicionamento em que o publicano desloca o objeto da sua oração para Deus. O fariseu não. Ele não desloca o objeto da sua oração para Deus. Ele coloca o objeto da sua oração em si mesmo. Essa é a diferença fundamental. Então, o que acontece? Quando nós fazemos oração, nós nos dirigimos a Deus através da consciência.
que é a presença de Deus em nós, o Espírito. Então, nós só temos como falar com Deus, pensar em Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, na medida da nossa evolução, que está caracterizada na consciência. A consciência evolui com a evolução do Espírito. Apreendemos Deus conforme a evolução do Espírito. E esta evolução está ali na consciência. A consciência é onde está escrita a lei de Deus, segundo a nossa evolução espiritual. Então, o que é? A personalidade dirigindo-se, como se podemos dizer, à própria consciência, que é o Deus em nós. Está falando com Deus, mas através da consciência. Então, um diálogo entre a personalidade e o Espírito, representante de Deus. Agora, quando, do ponto de vista material, a pessoa se exalta, como é o caso do fariseu, ele fica emparedado na personalidade e não acessa o mundo da consciência, que é o mundo espiritual, onde está Deus. Então, a prece do fariseu fica retida nele mesmo. Já a prece, ele então, quando ele tiver consciência disso, ele se sentirá humilhado. Do ponto de vista espiritual, ele é humilhado. Do ponto de vista material, ele se exalta. Já o publicano é o contrário. Ele se humilha do ponto de vista material, da personalidade, diminuindo o peso da personalidade nas decisões íntimas e deslocando seu interesse para a consciência onde está Deus. Aí que aquele que a si mesmo se humilha do ponto de vista material, ele é exaltado do ponto de vista espiritual. É este diálogo. Por isso que o publicano, quando ele desce do templo, porque o templo fica num lugar elevado, no Monte Moriá, então quando ele desce do templo para ir para sua casa, ele se sente justificado, porque ele recebe, como se diz assim, a aprovação da consciência. Ele volta justificado. O outro não. A consciência não aprova, então ele fica mergulhado nele mesmo, não alterou nada a situação dele. Allan Kardec, ele traz esse tema no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 4, onde ele se refere exatamente a esta parábola do fariseu e do publicano. Há um pequeno comentário de Allan Kardec sobre este assunto. Olha só. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes a outros, procurai o que há em vós de mal. Então vejam que é esta questão, quem está no comando de nossa decisão? É a personalidade, é o mundo material, ou é o espírito, o mundo espiritual em nós? Na prece é preciso deslocar a nossa busca do mundo material, diminuindo este fator para o mundo espiritual. Aí se estabelece a corrente divina,
que flui através de nós pela consciência, preenchendo os anseios do coração da pessoa encarnada. Por isso que volta justificado. Muito bem. No próximo vídeo retornaremos ao estudo das parábolas do Evangelho com o tema As 10 Minas. Esta parábola está em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 27. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.